Eu fui desrespeitada ali. Eu me senti como uma prostituta de altar. Eu pago, é do jeito que eu quero. Quem pagou isso fui eu, pastor da igreja que pagou. E pastor da igreja que faz como o pastor manda, não é como quem é não. A lei de Jesus, ela é produto na verdade, tá bom, irmão? Vamos ouvir a lei de Jesus. E ó, tira ela, irmão. Paguei. O próprio pastor falou pra minha assessoria, se ela não me aceitar, fala pra ela descer. Eu não vim aqui como estrela, eu não vim aqui como artista, eu não vim aqui como um produto. Eu vim aqui pra adorar Jesus, aqui é um culto. Amém? O próprio pastor bateu a mão no peito e disse, eu paguei, a igreja é minha e eu sou o dono da festa. Tá bom? Então eu quero dizer pra vocês que como pastor me vê como um produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Vitória, vamos iniciar. Eu vou tocar em alguns pontos importantes. A gente teve aí, nessa última semana, um destaque pelo último ocorrido que ocorreu na igreja. Tá bom? A gente vai tocar nesse assunto. Tá ok? Tá ok, certo. Então vamos lá. Vitória Souza se tornou destaque nos meios digitais após abandonar o púlpito de uma igreja ao qual iria ministrar. A queixa de Vitória se deu pelo fato que o pastor a teria classificado como produto. Não demorou muito para que vídeos virais tornassem conta das principais plataformas de streaming. Vitória, eu já inicio com a fala do pastor e cantor gospel Wesley Ross. Ele disse da seguinte forma: todos são produtos que estão nas prateleiras, bons pregadores e aproveitadores. Essa fala foi dita pelo Wesley Ross e publicada no site O Fuxico Gospel. Como que você classifica essa fala desse pastor que ele respondeu ao Fuxico Gospel? Parece que ele estava fazendo uma alusão ao fato ocorrido com você. Bom, o Wesley Ross, pastor Wesley Ross, é um amigo, entendeu? É um amigo do meu pai, amigo particular, sabe? Uhum. Ele sempre manda mensagem de carinho, sempre apoia, sempre tá com a gente. Então, essa fala eu tenho certeza que foi uma fala da parte dele para uma certa defesa, entendeu? Uma certa defesa que ele queria trazer essa certa defesa para mim. Mas eu não quero falar muito sobre isso, porque eu não quero dar muita ibope para a questão do fuxico, essas coisas de fuxico. Tudo que envolve fuxico, eu não quero muito me envolver nisso, sabe? Porque tem muitas coisas que eles postam que são inverdades, entendeu? Exatamente. Muitas pessoas do meio gospel, o fuxico, ele aborda muito isso. Eu acho que esse é um momento oportuno para a gente desmistificar algumas manchetes que eles, inclusive, publicaram sobre a vossa pessoa. Eu creio que você vai ter a oportunidade, entendeu, de esclarecer alguns fatos. Só para você ter uma ideia, Vitória, o pastor Everton Silva do Porto, líder da Assembleia de Deus Ministério Fonte da Vida, em Cantaduva, São Paulo, havia mudado o cronograma do culto segundo entrevista ao Israel Nascimento. Segundo o pastor, ele disse que você teria 50 minutos no dado primeiro momento. Depois ele mudou esse cronograma para 30 minutos. E segundo ele em uma entrevista, um dos seus assessores questionou dizendo que você tinha 50 minutos e não 30. O pastor, ele disse, entendeu, que por ser pastor da igreja, ele iria determinar como iria funcionar esse evento. Ele chegou a dizer, eu paguei e tem que ser da forma que eu quero. Como que você classifica essa fala desse pastor? Do pastor Everton Silva Porto. Você acha que ele foi coerente na decisão dele de mudar o cronograma
segundo ele, falas dele, é por isso que a gente está te ouvindo aqui, entendeu? Porque surgiu muitas notícias em diversos portais, mídias sociais, e teve a versão dele. Até então a gente não tinha a sua versão, a gente tem a oportunidade de ter a sua versão aqui agora. Eu recebi, entendeu, no meu WhatsApp particular, diversas perguntas e questionamento. E eu resolvi, entendeu, entrar em contato com a sua assessoria para poder esclarecer alguns fatos. Você acredita que o pastor Everton Silva Porto, ele agiu de forma correta em alterar um cronograma que já estava pré-estabelecido com você e com a sua equipe? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que em nenhum momento eu desrespeitei o pastor, pelo contrário, longe disso, eu respeito ele como pastor, tá? Quero deixar claro isso. Porém, eu realmente quero dizer que quando eu me retirei do altar, não foi nem tanto pela questão do tempo, entendeu? Não foi nem tanto pela questão do tempo, foi sim pela questão do cronograma que havia sido mudado. Por quê? Porque havia um cronograma. E eu, como cristão, entendo que a palavra de um homem de Deus, a palavra de um cristão, é sim, sim ou não, não, entendeu? Sim, sim ou não, não. O pastor disso é maligno. Então, havia um cronograma a ser seguido. Se o pastor tivesse ligado, inclusive, para o agenciador, né, que, na verdade, em nenhum momento a minha assessoria teve algum tipo de contato com o pastor, só para deixar isso claro. Havia um agenciador que, no caso, respondia, né, pelo pastor. Esse agenciador, ele estava fazendo todo o contato, enfim. Ele era vamos dizer, o que estava promovendo esse evento junto com o pastor. E aí, né, não teve nenhum contato com o pastor Everton Porto diretamente. E foi passado para minha assessoria através desse agenciador que o próprio pastor Everton tinha feito um cronograma, e o cronograma era o seguinte. O culto iria iniciar em torno das 7, 7h30, eu não me lembro aqui agora. E que às 19h40, 7h40 da noite, a cantora Elaine de Jesus iria assumir o altar, louvando ao Senhor com meia hora. E logo em seguida passaria o microfone para mim com 50 minutos a 1 hora. Tudo bem, ok, foi passado pra gente. Entendeu? Nós fomos, né, pra agenda. Quando nós chegamos lá no altar, o que aconteceu? Eu cheguei, era 7h30, nós já estávamos lá. 7h30 nós já estávamos lá. Então, também já saiu notícias de que eu atrasei 1 hora, tudo mentira. Ô Vitória, perdão por te interromper, o pastor, ele disse que você chegou no horário, que vocês foram pontual, ele fez esse apontamento, tá? Só para esclarecer aqui. Pode continuar. Não, mas eu não tô falando referente a ele disso, eu tô falando de alguns sites que postaram sobre isso, falando que eu atrasei 1 hora de atraso, mas não, realmente, isso saiu da boca do próprio pastor, que nós fomos pontuais, chegamos no horário. Porém, quando eu cheguei, nós acabou de chegar de viagem, eu precisava ir no banheiro. Fui no banheiro, entendeu? Nós chegamos, eu fui no banheiro, por quê? O cronograma que havia passado para nós é que eu iria assumir, se eu não me engano, acho que 8h10 ou 8h30 da noite, em torno desse horário. E aí, então, eu tava no tempo, entendeu? Eu cheguei muito antecipada, então dava tempo tranquilo de eu ir no banheiro, e ok. Porém, quando eu tava lá no banheiro, foi onde o pastor começou a falar no altar. Cadê a Vitória? Cadê a Elaine? Já chegou? Já chegaram? Chama a Vitória lá, corre, que eu vou passar o microfone pra ela, tal. Quando eu ouvi isso, nós descemos do altar e fomos correndo. Inclusive, quando eu tava subindo a escada, quem tava lá viu que eu quase trupiquei e caí na escada. Entendeu? Até então, tudo bem. Eu cheguei, o pastor até comentou numa parte da entrevista, dizendo que eu não cumprimentei ninguém, né? Mas nós temos os vídeos, nós temos a prova, sim. Eu não pude realmente cumprimentar um por um, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, por conta de ter mudado o cronograma. Eu subi, gente, e a questão do horário lá, o horário meu tava certo. Não deu tempo de cumprimentar, por quê? Tinha tanta pressão ali que quando eu cheguei no altar e eu subi a escada, já estavam assim com o microfone pra mim. Passaram o microfone pra mim. Tanto que eu tive que subir e assumir o microfone com a minha bolsa pendurada. Porque eu nem consegui colocar a minha bolsa no lugar que eu tava sentada, porque foi muito rápido. Só que mesmo com isso tudo, eu consegui cumprimentar sim. Eu acenei assim, cumprimentei a cantora Elaine, acenei alguns irmãos que estavam ali, fiz assim, paz, e já assumi o altar. Quando eu assumi o altar,
na hora que nós chegamos, o meu assessor foi lá conversar com o pastor a respeito desse cronograma que o próprio pastor quis mudar na hora ali, né? E ele foi super educado, né? Com o meu assessor, com o pastor, falou assim, olha, pastor, havia, né, um cronograma e tal, e no cronograma era 50 minutos para Vitória, que ela iria ministrar e tudo mais, até porque ela louva, ela prega, entendeu? Então ela tem um cronograma dela para seguir. Foi aonde o pastor, tem até a prova, o pastor falando com ele, ó, não, mas tem horário aqui, entendeu? Tem horário aqui, a igreja é minha, eu que mando, eu que paguei, entendeu? Então ela vai pregar o tempo que eu quiser, é meia hora que ela vai pregar, entendeu? Porque ela é um produto, então é meia hora que ela vai pregar, e se ela não quiser, ela nem precisa subir no altar. Vitória, foi interessante uma parte da sua fala aí. Segundo esse pastor, ele disse que não havia chamado você de produto no primeiro momento lá com os seus agenciadores, né? Segundo ele falou que não chamou você de produto. Aí ele falou que o agenciador questionou ele, pelo que você está contando aí mesmo, questionando o tempo que havia sido combinado, e ele reforçou dizendo, né, olha, eu sou o pastor, eu decido como vai ser, eu paguei e vai ser tantos minutos. Você não acredita que num evento, por exemplo, imprevistos pode acontecer e a pessoa que está ali na direção, no caso do pastor, é muito comum mudar-se o cronograma? Você se sentiu prejudicada de 50 minutos ter reduzido para 30 minutos? Não me senti prejudicada nessa questão, até porque quando eu disse que o problema não era a questão do tempo, o problema é ele mudar o cronograma. Agora você falou pra mim aqui sobre a questão do cronograma, né, que imprevistos acontecem e tudo mais, porém, qual é a questão ali? Não tinha como ter o imprevisto, sendo que eu cheguei no meu horário, entendeu? E inclusive o próprio agenciador falou sobre isso com a gente, não tinha como ter imprevistos porque tava tudo no horário, entendeu? Por mais que a Elaine chegou atrasada, eu acho que por isso que o pastor mudou o cronograma, né? Não foi por minha culpa, aí veio a bomba pra cima de mim, né? Mas na verdade quem chegou atrasada foi a cantora Elaine, eu cheguei era 7h30, entendeu? E ela iria assumir 7h40, porém ela chegou, se eu não me engano, das 8h10 a 8h15 ela chegou, entendeu? Por isso que eu acho que o pastor quis mudar o cronograma, até aí tudo bem. O problema não é o tempo. O problema é o pastor querer mudar o cronograma e tacar bomba pra cima de mim, e chegar em mim e falar assim, ó, chegar na minha assessoria, na verdade, eu quero deixar isso aqui claro, tá? Ele chegou na minha assessoria, falou, eu paguei, entendeu? Ela é um produto. Eu não posso dizer se ele falou pro meu assessor se eu sou um produto ou não, entendeu? Porque foi uma conversa entre eles dois, ok? Mas, quando eu assumi o altar, eu cantei, eu acho que foi 3 minutos, comecei cantando uma música, entendeu? Comecei cantando louvor ali. E até então, tava tudo tranquilo. Aí meu pai, meu assessor tinha conversado com o pastor, e o pastor fez toda aquela cena, inclusive tá eu tenho a prova, tá na live também, quem assistiu a live viu a forma que ele tratou meu assessor, entendeu? Ó, tem horário aqui, tudo bem. Meu assessor falou, ok, pastor, amém. Foi nesse momento, quem assistiu a live sabe disso. O assessor terminou de falar com o pastor, ele foi no agenciador. E quando ele chegou no agenciador, que foi a pessoa que teve o nosso contato, entendeu? Porque nós não tivemos nenhum contato com o pastor, entendeu? Esse cronograma que o pastor fez havia sido passado para esse agenciador e esse agenciador passou para nós, entendeu? Nessa conversa que meu assessor teve com esse agenciador, o pastor lá do altar viu que meu assessor estava conversando com o agenciador, o pastor olhou para ele, pro meu assessor, e fez assim para ele, ó, abaixa a bola, fica quieto, porque senão você vai descer do altar. Desse jeito. Fechou a cara, olhou pra ele, mandou ele ficar quieto, mandou ele calar a boca. O pastor, ele sabia, o pastor Everton, ele sabia quem era esse agenciador, porque ele na entrevista, ele disse que esses dois jovens, ele disse que ele não sabia quem que era, segundo a entrevista dele. Ele sabia? Com certeza. Eu acho que é o mínimo que ele deveria saber, né? Quem anda comigo, quem tá comigo como pastor, ele deveria se informar, não é? Então, o que acontece? Naquele momento que o pastor mandou o meu assessor calar a boca, fez assim pra ele, ó, fica quieto, senão você vai descer. Meu assessor foi no meu pai e explicou toda a situação que estava acontecendo pra ele.
foi aonde meu pai chegou em mim e falou, Vitória, aconteceu isso, isso e isso, entendeu? E encerra por aqui, porque a igreja não é de Deus, é do pastor, entendeu? Então foi nesse momento que eu peguei... Então a decisão de encerrar partiu do seu pai? Na verdade, meu pai falou assim, vê o que você faz aí, entendeu? Ele sugeriu, ó, encerra, porque como é dele, entendeu? Então eu realmente encerrei por isso, por essa questão. Porque eu realmente, eu não aceito desrespeitar, entendeu? Porque em nenhum momento eu desrespeitei o pastor, em nenhum momento a minha assessoria desrespeitou ele, entendeu? E eu me senti desrespeitada, entendeu? Eu me senti desrespeitada. Então, naquele momento, meu pai veio, falou comigo, expôs a situação que estava acontecendo. E quando meu pai expôs a situação, eu senti muito. Porque quando ele diz, né, que eu sou um produto, que ele que pagou, ele faz o que ele quer, então eu preferi me retirar. Foi onde eu falei com a igreja. Eu disse, igreja, não sou uma estrela, não vim aqui como artista, não vim aqui como estrela, eu vim aqui como adorador, isso aqui é um culto, entendeu? Mas como havia um cronograma que foi descumprido pelo pastor, né, ele mudou meu horário, entendeu? Fez totalmente diferente daquilo que havíamos combinado, havíamos tratado, né, que havia sido falado, havia sido passado para nós. Aconteceu que eu falei ali para a igreja, expliquei. Então eu tô entendendo, corrija se eu estiver errado, eu tô entendendo que o estopim de estudo não foi a diminuição em si do horário, mas sim da classificação de estar dizendo que você seria um produto, é isso? Sim, não só por essa questão também, mas pela mudança de cronograma, entendeu? Em cima da hora ali ele ter mudado um cronograma, sendo que a culpa não era minha, e ele jogou tudo pra cima de mim, entendeu? Se ele quisesse mudar o cronograma... Vitória, eu não tô aqui, entendeu, pra fazer defesa do pastor de forma nenhuma, mas você consegue entender que se você tem 50 minutos, diminui pra 30, em tese, você não seria prejudicada? Se fosse o contrário, de 30 para 50, talvez você seria, porque talvez você teria estruturado uma mensagem para 50 minutos. Quando eu digo mudança de cronograma, eu não estou dizendo referente ao horário. Não, porque ele não me prejudicaria se fosse 30 minutos. Eu estou querendo dizer a questão da palavra dele, que ele mudou o cronograma, não era o meu horário, era o horário da Elaine. Por isso que eu me senti prejudicada, porque eu estava no banheiro, eu estava fazendo minhas necessidades. Entendeu? O pastor manda chamar ela lá para ela subir, sendo que não era o meu horário. Entendi entendeu? agora. Entendi perfeitamente. Eu tava no banheiro, eu quase caí da escada. Eu estava no banheiro, gente. Entendeu? Aí, tudo bem. Se o pastor chegasse educadamente, falando com o meu assessor, dizendo assim, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. A Elaine atrasou, entendeu? Era pra ela sumir agora, 7h40. Mas como ela não chegou ainda e teve esse imprevisto, será que a Vitória não pode assumir agora? Entendeu? Só que aí pode ser 30 minutos pra ela, entendeu? Aí depois a Elaine pega ali, assume depois. Ok, tranquilo, a humildade ganha. Mas não, entendeu? O pastor falou de uma forma áspera que nós não gostamos. Nós nos sentimos ofendidos. Mas você, o seu pai, o seu agenciador... não poderia utilizar dessa mesma sabedoria para poder conversar com o pastor, ou ainda que tivesse chegado nesse nível, depois do culto, falar, olha, nós não gostamos disso. Vocês não acham que seria o melhor caminho? Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a assistir a live? Assisti um pedaço, eu assisti a parte que foi divulgada, e é por isso que eu tô com você aqui, então, entendeu? Não assistiu a live. Hã? Não, então não assistiu a live. Não, eu assisti o trecho que foi divulgado. Eu não conseguia encontrar essa live. Então, depois eu vou te mandar o link, se você quiser, no off, pra você assistir a forma que o meu assessor falou com ele e a forma que o pastor falou com o assessor. Ah, sim. Ele havia dito também... Por isso que esse é o problema. O problema é que as pessoas vê apenas aquilo que foi divulgado. Entendeu? Na verdade, eu tô fazendo aqui essa entrevista, falando com você pra esclarecer essas questões, mas eu poderia muito bem expor tudo aqui, porque tudo que eu tô falando aqui, eu tenho provas. Tudo. Literalmente tudo que eu tô falando aqui, eu tenho provas. Entendeu? Desde a questão, você disse assim, então por que vocês não usaram essa mesma sabedoria, né, para falar com o pastor? É porque o pastor chegou, na verdade o meu assessor chegou para falar com ele, totalmente educado, tanto que quando o pastor começou a falar com ele assim, ó, não, mas tem um horário aqui, eu que mando e tal, desse jeito que eu tô fazendo aqui, desse jeito.
Meu assessor olhou pra ele, foi lá, calmamente. É isso. Não, pastor, mas tem um cronograma, tá. Amém, pastor. Amém. Meu assessor abaixa a cabeça, vai, fala com o agenciador, entendeu? E quando o meu assessor vai falar com o agenciador, o pastor olha e faz assim: fica quieto aí, abaixa a bola, porque senão você vai descer do altar. Agora fala pra mim, isso realmente já não é desrespeito, não? Com certeza, né? Não dá para ser desse jeito assim. Não, E não dá na pra aceitar, entrevista, entendeu? Nos distratou, entendeu? Sendo que em nenhum momento eu, a minha equipe, a minha assessoria distratou o pastor. Pelo contrário, eu respeito como pastor, entendeu? Eu respeito como pastor, tá entendendo? Em nenhum momento eu faltei com respeito com ele no altar, fui super coerente, entendeu? Fui ética. Outra coisa também que ele falou, o pastor, e que eu quero pontuar isso aqui, deixar isso claro, esclarecer os fatos. O pastor também comentou na entrevista que chegou pra mim que ele falou que eu fiz tumulto depois quando eu saí. Mas na verdade quem causou esse tumulto, eu acho que não foi eu. sim, ele disse, ele fez essa declaração mesmo dizendo que até a guarda, né, municipal escoltaram vocês. Isso procede? Não, verdade. Escotaram pra nos tirar de lá, foi negativo. Eles escotaram a gente pra nos ajudar, entendeu? Porque resguardar. Vamos lá, que eu vou te ajudar. Eu vou te explicar. Quando eu saí do altar, falei, queridos, então, como eu sou um produto, né? Não vou ministrar nessa noite, então eu me recuso a ministrar porque eu não sou um produto. Foi onde o pastor assumiu o altar. Quando ele assumiu o altar, ele realmente confirmou, né? Ele disse, você é um produto, né? Ela é sim um produto. E logo em seguida, ele me falou, tira ela daqui. Ele disse, se ela disse que é um produto, então é um produto. Disse essa fala. Entendeu? Aí ele disse realmente que eu sou um produto e que ele me mandou me tirarem dali, certo? Só que aí, não precisou ninguém me tirar, porque eu mesmo saí. Eu falei, gente, eu tô saindo, entendeu? Eu tô saindo. Porém, quando eu saí, algumas pessoas disseram pra mim, eu não sei porque depois eu saí, mas disseram pra mim que uma parte da igreja, uma parte do povo que tava ali, foi atrás. Inclusive, foi muita gente lá junto comigo. Por isso que o pastor disse que foi um certo tumulto. Não porque eu causei, eu não chamei ninguém, falei, vem aqui. Não. Quando o pastor mandou me tirar e me expulsou, foram pessoas atrás. O pessoal foi atrás. Aí veio a segurança lá, chegando em mim, falou, Vitória, a gente tá aqui pra te ajudar, pra conter o povo, porque tinha muita gente. Entendeu? Aí foi onde eles me ajudaram ali, entendeu? Me ajudaram ali a conter o povo e tudo mais, porque o pessoal veio e tal, falando comigo, me abraçando, dizendo, Vitória, você não é um produto, falando junto ali comigo, sabe? Falando comigo, me abraçando, e aí foi aonde veio essa questão. Então, não fiz tumulto, tá? Só pra deixar isso claro pra vocês. Longe de mim isso, se tem uma coisa que eu prezo muito é pela ética, entendeu? Pela ética, eu tenho ética. Mas eu não tive culpa, entendeu? Ele me expulsou dali e veio o pessoal junto comigo. Na sua fala, você disse que você não cobra muito caro porque não acha justo e o que você pede é uma ajuda de custo. Na entrevista que ele deu para o Misael, ele falou que pagou 3 mil e que vocês residiam em torno de 60 quilômetros da onde vocês moram para a igreja, dando a entender, tipo, que ajuda de custo é essa? De 60 quilômetros ter que se pagar 3 mil reais. Eu acho que você deve ter visto a entrevista dele. O que você acha dessa fala dele? Peraí que eu só vou te responder aqui rapidinho com o negócio. Pode ficar à vontade. Tá? Pode ficar à vontade. Só um minuto. É rápido. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Eu vou começar iniciando que eu acho que o pastor não me acompanha e não acompanhou a minha agenda. Porque se ele tivesse acompanhado a minha agenda, ele ia entender que eu não estava em casa. Eu estava em Santo André, São Paulo. Olha lá. Santo André, São Paulo. Cheguei de viagem, entendeu? E fomos correndo pro culto. Entendeu? Entendi. Então, o pastor tem que entender que não existe só a agenda dele. Entendeu? Existem as outras agendas. Agora, vamos lá. Quando eu digo ajuda de custo,
Eu vou começar dizendo a questão do cachê. Eu tenho certeza que vocês forem pesquisar de todas as pessoas que estão, vamos dizer assim, na mídia hoje, está na mídia hoje, pastores, pregadores, cantores, que são itinerantes, eu tenho certeza que a oferta que eu peço para ministrar nas igrejas é a menor, é a mais barata. Por quê? Na verdade, não são 3 mil. Lembra que eu falei do agenciador? Isso. Então, Lembro. Tem custo. Ó, nós temos provas, ok? Nós temos provas. Eu não cobro 3 mil. Eu cobro 2, ok? Eu peço 2 mil reais. Então descarta esses 1.000, porque esses 1.000 o agenciador falou pra gente que ele pediu por conta da banda, ok? Não tem a ver comigo, é a ver com ele. Ele que fez essa agenda, entendeu? Agenciador. Falou com o meu assessor. Então ele agenciou, ok? Então eu, Vitória, não estipulo 3 mil reais, eu estipulo 2. Ah, Vitória, mas por que você estipula 2? Eu vou explicar o porquê. Eu tenho uma assessoria, essa assessoria, ela cuida da minha agenda, ela é salariada, ok? Nós temos o filmmaker também, que ele trabalha para fazer as filmagens, as gravações, ok? Pagamos o aluguel dele, ok? Então, esses 2 mil reais, eu não vejo ele, tá bom? Não vejo ele, porque esses 2 mil reais é para pagar os custos da equipe que tá junto comigo, ok? Eu não peço um valor absurdo, porque graças a Deus eu não vivo de cachê de igreja, de agendas. Não vivo, graças a Deus. Eu quero deixar isso bem claro para os irmãos. Por quê que são 2 mil reais? É para ajudar nessa questão da assessoria e tudo mais. Por quê? Pela lógica, eu poderia estipular um valor bem maior. Bem maior. Sabe por que eu não estipulo? Porque eu não vivo desse dinheiro de agenda. Graças a Deus, não. O Senhor tem abençoado, nós trabalhamos para isso. Eu recebo da internet monetização, nós somos monetizados, entendeu? Então, pela lógica, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu poderia nem ir cumprir agendas, nem poderia cumprir agenda para pegar 2 mil reais. Não, eu ficaria aqui em casa, gravaria um vídeo que ia gerar dinheiro de monetização. Por que que eu faço a obra? Entendeu? Porque eu amo fazer isso. Então, esses 2 mil reais que eu peço é pra equipe, pra ajudar a minha equipe. Entendeu? Aí os pastores ajudam com as passagens, logística, alimentação e hotel, que é o óbvio. Tem que ter, entendeu? Porque eu não vou sair da minha casa, entendeu? Pra ir do outro lado do mundo sem uma alimentação, sem uma hospedagem, sem a nossa passagem. Entendeu? Até não tem nem como a gente ir a pé. Não tem nem lógica, eu concordo com você. Se você está sendo convidada para se deslocar, o mínimo é garantir a locomoção, hotel, estadia, alimentação. Então, você estipula um valor de 2 mil. Com certeza. 2 mil você reais. estipula um valor de 2 mil. Inclusive, já que tá falando tanto aí da entrevista, né, e tudo mais, eu não gosto muito de dar pauta para eles, porque eles falam muito em verdades, manipulam demais, entendeu? Inclusive, teve uma notícia que eles falaram que eu cobrava de 5 a 7 mil reais. Sim, exatamente. Eu iria até chegar lá. Se eu realmente cobro de 5 a 7 mil reais, meu cachê é isso, eu quero que eles provem. Ô Vitória, deixa eu te fazer uma pergunta. O Fuxico, ele já te procurou você para poder esclarecer esses fatos? Ou eles vão publicando as notícias sem checar a fonte? Na verdade, eu não sei, não. Se eles chegaram realmente a procurar, não. Entendeu? Não chegou pra mim que eles realmente chegaram a procurar. Entendeu? Não chegou nada pra mim que eles me procuraram. Eu sei que eu acho que eles querem muito isso. Entendeu? Porque eu já ouvi falar que eles já cogitam e tal, de querer fazer uma live comigo, fazer uma entrevista comigo. Eu já ouvi falar disso. Você não acredita? Eu falo isso como jornalista. Eu sei que pessoas que estão na mídia, elas vão ter notícias negativas e positivas a respeito dela. Isso não tem como fugir. Você não acredita que, ainda que seja um veículo que publica... Eu vi algumas notícias sobre você lá, eu não consegui ver notícias positivas, para ser sincero. É claro que eu não olhei 100%, né? Mas você não acredita que numa live não seria... Se eles convidassem você, seria ideal para você esclarecer esses pontos, entende? Ou você acha que não vale a pena para dar audiência, ibope, entrevista para um veículo que
teórica ou supostamente publica notícia sobre você sem checar a fonte primária? Vamos lá, talvez se eles postassem verdades, eu até poderia, entendeu? Mas eles postam muito em verdades a meu respeito, entendeu? Eles não, tipo assim, por exemplo, se eles chegassem, antes de postar uma notícia, mandassem mensagem pra mim falando, Vitória, o que aconteceu aqui? Entendeu? Porque eu vou postar a matéria, mas esclarece os fatos aqui, porque chegou assim, assim, assim pra mim. Foi isso mesmo? Eu vou dizer uma coisa. O lobo mau, ele sempre vai ser o vilão na história só da Chapeuzinho. Entendeu? Entendi. Então, na história deles, quando eles não ouvem minha versão, eu sempre vou ser a vilã. Entendeu? Eles nunca sequer me procuraram pra querer ouvir a minha versão, ou pra querer saber o que de fato aconteceu. Então, não vale a pena. Não vale. E tem uma coisa que eu, como cristã, como mulher de Deus, eu prezo, é pela verdade. Verdade. A verdade prevalece, sempre. Essa assessoria que você tem, são pessoas da sua família, conhecida, ou você contratou uma assessoria? Por que eu estou te perguntando isso? Até para esclarecer os fatos, né? O pastor fez duras críticas à sua assessoria, inclusive ele te elogiou, disse que não tem nada contra você e vê muita inocência em você. De acordo com ele, os episódios negativos que sucederam na sua vida estaria ligado diretamente à sua assessoria, pela entrevista que ele deu. O que você tem a dizer? A sua assessoria são pessoas da sua família, são amigos, ou você contratou uma assessoria, ou o pastor está totalmente equivocado nessa análise dele? Até para esclarecer esses assuntos também. Vamos lá. Sinceramente, vamos começar pela proporção que Deus está fazendo na minha vida. A minha assessoria está comigo já fazem o quê? Quantos anos? Faz muitos anos. A minha assessoria, praticamente, quando eu comecei a pregar, estava lá. Entendeu? Então, se tudo que está acontecendo hoje, está gerando, está chegando a essa proporção, é porque eu sou bem assessorada. Entendeu? Tanto que, fala pra mim, qual outra notícia você teve da minha assessoria? Não, nenhuma, apenas essa do pastor. Nenhuma. Pelo contrário, você só vai ouvir coisa boa. Coisa boa. Você pode pegar todas as igrejas que eu ministrei, todas que eu fui ministrar, cheguei, entendeu? Ministrei e tal, que depois a gente teve com os pastores e tal. Pergunta pra eles sobre a minha assessoria. Tenho certeza que eles vão responder. São educados, entendeu? São bênção de Deus, têm temor do Senhor, humildes, entendeu? São humildes. Então, de verdade, eu não tenho o que falar. É isso que a gente ouve nos altares. Nos altares dos próprios pastores falando, entendeu? São todos, não é um, não. São todos os pastores que falam isso da minha assessoria. Continua com essa assessoria, viu? Continua com essa assessoria. Porque pelo que eu entendi, é uma assessoria que estava com você desde quando você era pequena e você cresceu junto com eles, né? É pelo que eu tô entendendo. Entendi. Entendeu? Então, eu já posso dizer que praticamente fazem parte já da família. Entendeu? Faz muito tempo que eles estão aí na assessoria. Entendeu? A gente começou junto ali, entendeu? Construindo junto ali. Eles sempre estavam ali no culto, faziam uma gravação ali, entendeu? Então, desde nova, quando eu comecei a pregar, eles já estavam ali. Com 4 aninhos de idade, na minha primeira ministração, eles estavam lá, entendeu? Então, a gente cresceu tudo junto. Até porque eu não colocaria qualquer pessoa, entendeu? Para assessorar a gente. Entendeu? Então nós somos uma equipe. Quem é a equipe? Eu, minha mãe, meu pai e meus 2 voltando, assessores. Temos uma equipe. Essa sua assessoria... Só para finalizar aqui rapidinho. Sim, pode ficar à vontade. Como essa assessoria, rapidinho aqui. Como essa assessoria que nos assessorou, juntando as redes, nós vamos para quase 12 milhões de seguidores. Então, eu acho que o pastor está equivocado. Porque com essa assessoria eu cresci muito. Cresceu bastante, né? Entendeu? Diante das matérias negativas publicadas no Fuxico Gospel, a sua assessoria já enviou uma nota para poder desmentir o que estaria ali? Então, amigo, sinceramente,
É que eu não sabia que você ia abordar tanto sobre Fuxico. Sabe por quê? É porque é um dos maiores sites do Brasil e é dali que tá saindo as notícias, entendeu? E foi ali que eu peguei algumas notícias suas e resolvi estar aqui para esclarecer os fatos. Não, eu acho que não é só dali. Por exemplo, eu choquei. Por exemplo, como eu sou do estado do Mato Grosso, a Choquei não chega tanto para mim. O que chega do Fuxico. Então, pode haver isso, entendeu? O que eu sou mais bombardeado das informações aqui é do Fuxico. O Choquei quase não vejo. Talvez seja pela minha experiência do usuário, pela minha localização, entendeu? E por isso que eu estou aqui conversando contigo. Para poder entender, pegar algumas informações e confrontar com o que está ali. Porque... Não, assim, eu não quero confrontar com essas mentiras, entendeu? Com essas inverdades, entendeu? Porque ele tem muita inverdade. Mas então vamos contra essas inverdades. Eu não quero ir contra, porque se eu tenho uma verdade comigo, a verdade nunca vai se rebaixar ao nível da inverdade. Entende? Eu entendo. Liberdade de expressão não é liberdade para calúnia. Se está tendo inverdades ali, por exemplo, dizendo que você cobra um valor que não cobra, isso poderia ser resolvido numa esfera jurídica. Com certeza. Mas, só rapidinho, abrir um parênteses aqui. Eu sou muito espiritual, entendeu? Eu poderia sim ter ido para a justiça, até porque eu sou de menor, você sabe que isso daria ruim para essas pessoas que falam muito de mim, até porque eu sou de menor. Mas eu preferi entregar na mão de Deus, entendeu? Por isso que tantas notícias que saiu do Fuxico, você nunca vai ver eu postar alguma coisa deles. Por quê? Sabe por que eu não posto? Porque eu não preciso me justificar para aqueles que propagam mentiras. Sabe por quê? Porque Deus é a minha verdade. Entendeu? Eu não quero me igualar a eles, sabe? Não quero me igualar a eles. Eu quero que, diante de Deus, Deus vai me justificar, sabe? Deus vai me justificar. Acabei de dar uma entrevista agora pra UOL. A UOL tava me entrevistando também, querendo entender esse caso. Mas, tipo assim, em nenhum momento eles quiseram citar eles, sabe? Porque realmente eles sabem que eu não quero dar muita pauta pra isso, pra eles. Não quero, porque realmente, de verdade, eles postam muitas inverdades ao meu respeito. E Deus vai justificar a minha verdade. Deus vai trazer a minha verdade. Se eu quiser, realmente, diante do Espírito Santo de Deus, eu tenho tudo aqui. Todas as minhas provas. Todas. Do ocorrido lá em Catanduva. Tanto que uma coisa que você vai perceber também, que o pastor não quis os 3.000 de volta. Você percebeu esse detalhe? Sim, ele falou que ele não fazia questão do valor de volta. Inclusive, ele disse que pagou do seu próprio bolso. Quem descobriu foi ele. Ele sabe da verdade. O pastor sabe da verdade. Partindo para as partes finais, diante de eventos que estão marcando a sua vida, como você avalia a postura de Vitória Souza? Você acredita que eventos como esse podem prejudicar o seu ministério? Eventos como esse? Na verdade... Quando eu falo evento, eu não estou se referindo ao evento do pastor, estou falando um evento cotidiano que traz notícias negativas como essa. Não, eu entendo. Eu vou fazer agora uma outra pergunta pra você. Você já viu algo negativo dessa forma? Ao ponto de eu ter que descer do altar? Alguma polêmica assim de eu ter que descer do altar? Não tem. Eu só desci do altar por conta de desrespeito. Entendeu? Eu fui desrespeitada ali. Eu me senti como uma prostituta de altar. Eu pago, do jeito que eu quero. E eu prefiro que portas do homem se fechem e abra as portas de Deus para minha vida do que abrir portas de homem e fechar as portas de Deus para mim. Entende? Por que eu falo portas de homem? Porque o próprio pastor bateu a mão no peito e disse: eu paguei, a igreja é minha e eu sou o dono da festa. Não era Jesus. Eu entendi o seu ponto de vista, mas como anjo da igreja, pastor, ele tem autoridade para poder tomar direções da igreja. Você não acredita nisso? Não, a partir do momento que eu tô com o microfone, não. Porque a autoridade constituída tá sobre mim. Ele passou, ele delegou para mim. Entendeu? Se ele tem... Ele está acima de você, ele delegou. Ele tinha autoridade para poder delegar e deslegar. Ele está acima de você. Não, mas ele não passou para mim? Passou. Então a autoridade não tá...
Tanto, não, se ele delegou ou ele deslegou, ele faltou com ética, entendeu? Com o ministro constituído ali da noite. Mas ele delegando ou deslegando, o que eu fiz? Amém. É assim que o pastor quer, a sua regra? Eu respeitei. Em nenhum momento eu desrespeitei ele. Pelo contrário, eu não desrespeitei. O próprio pastor falou pra minha assessoria, se ela não me aceitar, fala pra ela descer. Ok, o que eu fiz? Falei pra igreja, me justifiquei. Entendeu? O porquê que eu tava descendo. Eu não desrespeitei o pastor em momento algum. Eu desrespeitei ele. Pelo contrário. Falei amém. Houve esse descumprimento, aconteceu assim, assim, assim. Então, como eu não sou um produto, eu tô me retirando aqui do altar. Amém, pastor? Toma. Entreguei o microfone pra ele. Entendeu? Se você fosse convidada... Ele tinha passado uma certa autoridade pra mim. Entendeu? Quando ele passou o microfone, exatamente. Entende? Isso é ética. Isso se chama ética cristã. Entendeu? Se você fosse convidada para ministrar novamente na igreja de Everton Silva Porto, você iria? Se ele cumprisse com o cronograma. Entendeu? Se a palavra dele, mas houve imprevisto. Não, tudo bem. Eu falo também pela questão de humildade. Entendeu? Eu não tenho nada contra o pastor Everton, quero deixar isso bem claro, pelo contrário, eu o respeito. Entendeu? Só que a Vitória, ela sempre vai prezar pela verdade. Entendeu? Pela palavra. Se tem uma Quando você fala prezar pela verdade, pela palavra, você está dizendo que ele faltou com a verdade pelo que ele expôs ali na entrevista. Sim, faltou com a verdade. Primeiro, porque a palavra de crente é o quê? Que seja seu sim, sim e seu não, não. Exatamente. Então ele já descumpriu ali. Segundo, quando no altar ele desrespeitou a minha assessoria e me chamou de produto. Terceiro, ele me tirou, ele mandou me tirarem do altar. Quarto, ele fez a entrevista falando inverdades, falando que eu causei tumulto, mentira, falando que a guarda teve que me tirar porque eu causei tumulto. Não foi bem assim, entendeu? Segundo, ele falou a questão do cachê, entendeu? Mas a questão do cachê não foi bem assim, entendeu? Ele falou também, o que mais? A questão do... Vamos ver o que ele falou. Foi tantas coisas em verdades. Foram tantas em verdades ali? Depois desse episódio, o pastor Everton Silva Porto chegou a entrar em contato com você, com a sua assessoria, para esclarecer alguns fatos? Nada? Não teve. Não teve isso. Ele não mandou mensagem, não procurou a gente. Não procurou. Em nenhum momento. Entendeu? Entendi. Então, Vitória, pode ficar à vontade. Amigo. Eu vou te mandar o link depois aqui da live, tá? Eu vou te mandar o link, eu quero que você assista e repare o comportamento do pastor pra você entender, tá bom? Pra você entender todos os fatos. Pode enviar todo o material. Entendeu? Pra você pegar essas informações, entendeu? Porque você só viu as informações lá que foram manipuladas, só postaram aquilo que eles quiseram postar. Mas teve uma live, entendeu? Nós temos todas as provas, se você quiser eu te mando, tá bom? Eu vou mandar tudo certinho pra forma que ele falou com a minha assessoria, quando ele me expulsou, entendeu? Quando ele mandou o meu assessor calar a boca, baixar a bola, entendeu? Eu tenho tudo ali. Isso ele falou na live? Não. É por isso que o trabalho jornalístico ele é fundamental e eu estou aqui te ouvindo, entendeu? Nem precisei entrar em contato para fazer entrevista com ele, porque as perguntas que eu queria fazer ele já respondeu lá na live. Eu, então, estou aqui, entendeu, para poder te ouvir e quero te agradecer por essa entrevista, entendeu? Agradecer a sua assessoria que possibilitou esse contato aí com você, Vitória Souza. E se você quiser deixar algum recado aqui para aquelas pessoas que seguem nas redes sociais, para os irmãos da igreja, pode ficar à vontade. Amém. Eu quero dizer para todos os irmãos que acompanham, que seguem esse tipo de site, gente, tomem cuidado. Tá? Tomem cuidado, porque eles postam muitas inverdades. Tomem cuidado, nem tudo que eles falam são verdade. O negócio é mais... Por quê? Se você postar notícias ruins ou manipular algumas notícias, pode ser que dê ibope, da visualização. Entendeu? Dá visualização. Então, eu quero dizer pra vocês, não acreditem em tudo. Não acreditem em tudo. Mas uma coisa eu digo pra vocês. A verdade tá vindo à tona, já veio à tona, na verdade, tá? E saibam de uma coisa. A verdade permanece. E ela prevalece, amém? Então é sobre a verdade, eu sempre vou prezar pela verdade, sempre vou prezar por ser adoradora, não ser um produto, amém? Deixei alguns pontos esclarecidos aqui para vocês entenderem algumas coisas, entendeu? Porque tem algumas coisas que eu realmente acho necessário eu esclarecer com vocês, tem outras também que eu não acho tão necessário, por isso que alguns assuntos eu preferi cortar.
entendeu? Mas eu quero dizer para vocês, tomem cuidado, tá? Para vocês não compartilharem ou serem vítimas de uma fake news, amém? Tomem muito cuidado e prezem sempre pela verdade, tá bom? Prezem sempre pela verdade, amém? Porque a verdade liberta, amém? A verdade liberta. E podem ter certeza que eu, Vitória, não vou precisar me justificar, não. Não vou precisar querer expor todas as provas que eu tenho, não preciso disso. Porque eu tenho um Deus que ele sabe de tudo o que aconteceu, ele sabe da verdade, entendeu? Minha consciência está limpa, entendeu? Porque eu tenho Deus e Deus sabe da verdade. Mas eu nunca vou vender o meu caráter, quem eu sou e a minha verdade. A Vitória Souza não é um produto. Não é por causa de, mas ele pagou R$2.000. Graças a Deus nós não precisamos de R$2.000 de cachê de igreja. Eu já falei, estipulei R$2.000 porque nós temos uma assessoria que trabalha junto com a gente, entendeu? Que vai junto com a gente para fazer vídeos, entendeu? Para estar junto ali com a gente, para fazer a nossa assessoria, porque tem todo o cuidado. Graças a Deus nós vivemos de monetizações, redes sociais, entendeu? Então, se pela lógica eu realmente quisesse dinheiro, eu poderia estipular um valor muito maior. Muito maior. Mas não, meu coração não está voltado a dinheiro. Meu coração está voltado ao reino, tá bom? Ao reino. Então, quero dizer para vocês, tomem muito cuidado, viu? A Vitória não cobra de 5 a 7 a 10 mil, não. Tá bom? Então, tomem muito cuidado. Amém? Esse aqui é o que eu tenho para dizer para vocês. Voltem sempre pela verdade, porque a verdade prevalece. Amém? Muito obrigado, Vitória. Tenha um bom descanso e sucesso na sua caminhada cristã. Tchau. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.